Ok, nós temos aqui a área de um triângulo em função dos três lados. O que quer dizer em função dos três lados? A informação que você tem são os três lados do triângulo. Você não conhece a altura, tá certo? Então, que é chamado, conhecida famosa fórmula de Herão. O que diz isso aqui? Diz o seguinte, simplesmente diz que a área desse triângulo, lembra, quando você não conhecesse a altura, eu estou mostrando aqui a altura, mas como se ela não existisse. Não interessa qual tipo de triângulo. Então, a área vai ser em função, então, a nossa área, certo? Então, a nossa área vai ser raiz quadrada de P, que multiplica P menos A, que multiplica P menos B, que multiplica P menos C. Mas quem é esse P pacífico? Lógico, o A, o B e o C, tá certo? Lembre-se que é como se não conhecesse. A, B e C são os lados, sendo que o P que aparece aí trata-se de o semiperímetro. O que é o semiperímetro pacífico? É a metade da soma dos lados. Semiperímetro é a metade da soma dos lados. Lógico, se você tiver a área, é possível você encontrar a altura. É só pegar um dos lados, ó, só pegar, conhecendo a área, é fácil conhecer a altura em relação ao lado A, ou em relação ao lado B, ou em relação ao lado C. Por quê? Porque a altura multiplica a área por 2 e divide pelo lado que você está considerando como altura como base. Então, agora nós temos um problema, a área de um triângulo em função dos ângulos internos. Como é que eu calculo a área de um triângulo em função dos ângulos internos? Então, nós temos aqui, então, a área, ó, temos aqui 3. A área, metade de AB seno de θ. A área, metade de AC seno de θ. A área, metade de BC seno de θ. Pronto, está aqui todas as informações sobre, depende, porque o triângulo nós sabemos que ele possui 3 ângulos. Então, eu posso considerar a área em função do ângulo A, do ângulo alfa, do ângulo beta ou do ângulo θ. Mas, mais ou menos, como é que isso acontece, professor? Como é que isso acontece? Então, vou desenhar aqui o triângulo. Pronto, desenhei o triângulo. É o mesmo triângulo, certo? Lado ABC. Então, ABC. O que me interessa é o ângulo θ. Pronto, vou trabalhar em função do ângulo θ. Lembra, as informações que nós temos sobre o lado B, o lado A, o lado C e o ângulo θ. O nosso problema maior é o ângulo θ. Ora, o tradicional que nós conhecemos é que
a área de um triângulo, é a sua base, que no caso é A, vezes a sua altura, dividido por 2. Agora eu preciso, o A eu conheço, eu preciso da altura, eu tenho um ângulo θ. Pelo um pouquinho de trigonometria, quem é o seno de θ? É o cateto oposto, que no caso é H, dividido pela hipotenusa, que é B. Nós estamos observando esse triângulo aqui. Então, o seno de θ é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Daqui, nós tiramos o valor da altura. A altura vai ser B seno de θ. Então, a altura vai ser B. Quem é? Então, a altura é B seno de θ. Voltando para calcular a área. Então, a nossa área vai ser A sobre 2, vezes a altura. Substituindo A sobre 2 vezes, quem é a altura? B seno de θ. Então, eu posso dizer que a área é igual a A vezes B seno de θ dividido por 2. Pacífico, onde é que tu quer chegar? Pronto. Eu quero chegar a uma formulazinha que a gente possa guardar de uma maneira bem prática. A gente pode guardar. Isso aqui é beta, isso aqui é θ. Lembre, a altura é desconhecida, não me interessa. Então, qualquer área você pode calcular em função do ângulo. Então, veja aqui. Se eu quero calcular em função do ângulo beta, eu vou pegar a metade do produto dos lados vezes o seno do ângulo entre eles. Se é beta, beta é formado, tem os lados. O ângulo beta tem que lado? A e C. Então, a área vai ser A vezes C, vezes o seno do ângulo entre eles, que é beta, dividido por 2. É a metade do produto dos lados vezes o seno do ângulo. Certo? Vamos... Eu já tenho um ângulo θ. Na figura, esse ângulo é alfa. Então, na figura, esse ângulo é alfa. Então, agora, vamos lá. Como é que eu calcular em função do ângulo alfa? O ângulo alfa, ele é formado dos catetos, dos lados B e C. Então, B vezes C, vezes o seno do ângulo, que é alfa, dividido por 2. Então, a área de um triângulo em função dos ângulos internos é a metade do produto dos lados vezes o seno do ângulo entre eles. Área das figuras circulares. Área dos círculos. Certo? Então, a área do círculo. O círculo. Vamos só para lembrar um pouquinho. Então, qual é a diferença, na realidade, entre círculo e circunferência? Então, dizem bem rápido. Círculo tem área, circunferência tem comprimento. Então, está aqui. Ó, a circunferência é só essa linhazinha aqui. Então, essa linhazinha aqui, só essa linha, ela é chamada de circunferência. Então, essa linha que eu acabei de desenhar. Então, essa circunferência, ela tem comprimento. Então, o comprimento da circunferência é 2πr. Então, esse aqui é o comprimento da circunferência, 2πr. Ora, onde esse D é chamado de
diâmetro. É chamado de diâmetro, que é igual a 2R. Então, o comprimento da circunferência pode ser 2D vezes π. Esse π é um número irracional que 3,1415,9 vai. Nós usamos muito aproximadamente como 3,14. E o círculo passivo? O círculo é a área delimitada. Então, essa área que está aqui dentro da circunferência, aí você tem essa região delimitada pela circunferência, nós chamamos de área de círculo. Então, nós temos aqui o círculo de centro 0 e raio R. A área desse círculo é πr2. Então, lembra, o comprimento da circunferência 2πr. E a área do círculo é πr2. Você pode calcular a área também em função do diâmetro. Tá certo? Porque às vezes questões aparecem em função do diâmetro. Lembrando que o diâmetro é igual a 2R. Então, o raio é o diâmetro sobre 2. Então, a área do círculo é πr2. Então, D grande, diâmetro sobre 2, ao quadrado. Aí, por isso que fica π d ao quadrado sobre 4, que é exatamente essa formulazinha. Então, a área do círculo é πr2 em função do diâmetro, é πd2 sobre 4. Está aqui o nosso diâmetro. Diâmetro é a maior corda da circunferência. Então, diâmetro é o segmento AB. Então, diâmetro é o segmento AB. É a maior corda de uma circunferência. Pronto. Então, nós temos aqui, que nós chamamos de coroa circular. Nós temos aqui duas circunferências concêntricas. São aquelas que estão no mesmo centro. Quando você desenha essas duas circunferências concêntricas, você tem uma região delimitada por essas duas circunferências. Essa região delimitada, ela recebe o nome de coroa circular. Elas recebem o nome de coroa circular. Então, veja aqui comigo. Então, eu tenho coroa circular. Então, nós temos aqui o raio da circunferência menor e nós temos aqui o raio da circunferência maior. R grande, R pequeno. Então, a região delimitada é uma diferença entre, tá certo? Isso é chamado de coroa circular. É uma diferença entre áreas. Então, a área da coroa circular, eu posso dizer, certo? Que seja. Então, ó, a área é a área do círculo maior, πr2 grande, menos a área do círculo menor, πr2 pequeno. Eu, particularmente, gosto sempre de montar, porque eu estou vendo acontecer. E se a forma pronta, a gente pode se atrapalhar. Se eu botar o π em evidência, eu vou ter R2 ao quadrado menos R grande, 2 ao quadrado. Então, a área, quando os valores são valores grandes, para evitar você fazer contas, eles simplesmente aconselham você
usar um artifíciozinho. É que R2 menos, ó, isso aqui, eu posso escrever R grande mais R pequeno, vezes R grande menos R pequeno. Quando os valores são grandes, para evitar elevar ao quadrado, fazer conta, você pode usar. Então, nós temos aqui a formulazinha simples, tá certo? Da área, que nós chamamos de coroa circular. A área da coroa circular. Pronto. Então, vamos falar agora do círculo circular. Setor circular. A área do setor circular. O que é o setor circular? É uma região, tá certo? Como se fosse um pedaço de pizza. Você tem o círculo e tira um pedaço. Pronto. Esse pedaço é chamado, lembrando, cortando a partir do centro. Esse pedaço é chamado de setor circular. Como é que se calcula a área? Então, nós temos aqui a formulazinha quando é em graus e temos a formulazinha quando é em radiano. Temos a formulazinha quando é em graus e quando é radiano. Mas, professor, vem a curiosidade, né? Vem a nossa curiosidade. Como é que nós chegamos a isso, né? Vem a nossa curiosidade. Como é que nós chegamos a isso? Então, veja comigo. Então, eu tenho aqui uma circunferência e estou pretendendo calcular a área de um pedaço dessa circunferência. Transformei em círculo. Então, isso aqui é o raio, isso é o ângulo alfa. Como é que eu calculo a área? Essa área desse pedacinho de pizza. Como é que eu calculo essa área? Vamos imaginar. Eu tenho, vamos imaginar isso aqui. Eu tenho a área, tá certo? Então, nós temos o comprimento, nós temos ângulo e temos área. Se eu der uma volta, que é 360 graus, a minha área vai ser πr2. Completei a volta. Se o ângulo dá só alfa, eu tenho a área do setor. É uma regrazinha de 3 simples de fazer. 360 está para alfa, assim como π R2 está para a área do setor. Então, eu posso concluir que a área do setor vai ser πr2 alfa, πr2 alfa, sobre 360. Isso quando está em graus. Mas eu posso tirar 360 graus e botar 2π radiando. Então, se eu tirar 360 graus e colocar, porque a medida passa a estar em radiando. Então, a área do setor vai ser π R2 alfa em radiando sobre 360, só que agora eu boto 2π. Simplificando um pouco, por isso que aparece, simplificando um pouco, a área do setor passa
R2 alfa sobre 2. Π R2 alfa, certo? Sobre 2. Pronto. Mas, professor, eu lembro de uma outra forma. Ah, então, veja uma outra saída. Todas as informações para vocês. Se eu tenho um setor, pronto, eu tenho um setor que tem as seguintes medidas. Tem o raio, tem o ângulo alfa e tem o comprimento do arco. Então, a definição, a relação é quem está fora é igual ao produto de quem está dentro, através de regra de 3. Então, L é igual a R vezes alfa. Essa é a razão, a relação entre comprimento do arco, raio e ângulo. Só um detalhe, esse ângulo tem que ser em radiano. Então, daqui eu posso tirar o alfa como sendo quem? L, o comprimento do arco, sobre o raio. Então, nessa formulazinha, aqui, R ao quadrado alfa sobre 2, ó, a área é R ao quadrado alfa sobre 2. Se nós substituirmos o valor do alfa, do ângulo, eu não tenho a situação do setor quando eu não tenho ângulo. Quando eu não tenho um ângulo, então vamos substituir. A vai ser R ao quadrado sobre 2 vezes alfa, que é L sobre R. Simplificando um pouco, R ao quadrado por R fica só R. Então, a área de um setor, eu posso dizer que é R vezes L dividido por 2. Então, você tem aqui a área em função do raio e do comprimento do arco. Lembre, aquilo que nós estávamos encontrando era em função do ângulo. Quando você não tem um ângulo, você tem um comprimento do arco, você usa R vezes L sobre 2, que é o produto do raio, ó, é o produto do raio pelo comprimento do arco dividido por 2. Segmento circular. Como é que eu calculo a área de um segmento circular? Então, vamos ver. O que seja um segmento circular. Esse segmento circular é como foi cortado o círculo, ou a circunferência. Então, você tem uma circunferência e tem, tá certo, um setor. Setor é tudo isso aqui. Isso aqui é o setor. E o segmento circular que ele fala é só essa parte aqui. Essa parte aqui é a do segmento circular. Entendeu? É só essa partezinha aqui. Certo? É só essa partezinha do segmento circular. Só essa partezinha. Tá legal? Então veja agora comigo. Como é que eu calculo essa área? Ele diz, a área do segmento é a área do setor menos a área do triângulo.
É porque não existe forma específica para calcular essa área. Então, na realidade, para calcularmos essa área, eu vou calcular a área do setor menos a área do triângulo. A área do setor menos a área do triângulo. Lembrando que esse triângulo, ele é um triângulo isósceles. Muitas vezes, nas nossas questões, nós precisamos trabalhar com isso aí. Eu quero lembrar a vocês, isso é fácil, né? Que muitas vezes nós temos um setor e que eu não preciso, né? O ângulo é importante. Calcular a área do setor através desse ângulo. Então, a área do setor menos a área do triângulo. As informações não têm forma pronta. Lembre, nós não temos fórmula pronta. Isso aqui vai depender do que eu tenho na prova. Quais as informações que eu tenho. A parte de geometria, senhores, a parte de geometria, essa é a teoria. Nós vimos, merece pegar um livro de geometria e verificar mais algumas informações, para que você possa começar a trabalhar, a resolver exercícios. Pronto, teoria básica. Nós vamos começar, na próxima aula, nós vamos começar a parte de exercícios, de questões, de questões de concursos. Cada questão, se aparecer uma novidade, ela será abordada. A gente tira um espaçozinho e comenta sobre a novidade. E é isso que nós queremos, que você cresça e vá em frente. Exercite bastante, ok?